Voltamos com Cidadania em Debate e nesta noite a discussão é sobre as alterações do Código Ambiental Brasileiro. Para falar deste assunto, o convidado é o primeiro tesoureiro da Associação Catarinense de Preservação da Natureza, a Caprena, Vanderlei Schmidt. E a gente volta perguntando o seguinte, né? É possível aí um entendimento entre ambientalistas, parlamentares, governo, ruralistas e organizações não governamentais a respeito desse código? Eu acho que é possível, Carlos. Eu gostaria até de fazer um esclarecimento que quando o monopolismo, a mídia faz muito isso, ambientalistas do lado e ruralistas do outro. Na verdade, os ambientalistas, quando eles brigam por essa questão da vida, não está brigando por uma coisa para ele. Ele está brigando uma coisa para a sociedade, até para todo mundo, para ruralistas, todo mundo sai ganhando. O que a gente não quer é uma perda, um ganho momentâneo, para depois termos que correr atrás para recuperar o prejuízo. Então, eu acho assim, não é uma questão que o ambientalista acordou e um dia ele quis assim, não, é uma questão em cima de trabalhos científicos que são provados. Pesquisas, né? Pesquisas, a própria Embrapa, as universidades têm trabalhos em grande quantidade que fala a questão da água, da questão da erosão do solo, o tipo de solo, a hidrologia, a questão da própria biodiversidade, que há necessidade daquelas extensões conforme o tipo de APP que você tem, para que ocorra um fluxo gênico da fauna e da flora, para que as sementes, o pólen possa circular, precisa ter aquela área. E a questão da água também, que é um problema muito sério. É muito sério o problema da água. Há estudos que dizem que se esse código do Aldo Rebelo for aprovado, nós vamos ter um sério problema de polinização. Onde é que as abelhas vão ficar na hora de fazer a polinização? Né? São vários pontos em que passou batido, foi a toque de caixa, foi desgastante para o governo, né? Eu espero que agora no Senado a coisa reverta. E é uma prova disso que, por exemplo, no nosso estado foi feito um código estadual. Em alguns pontos ele é bom, em alguns pontos ele é horrível. Tá, porque assim, a questão do código, porque os estados podem fazer, né? Eles podem alterar. Eles podem desde que a coisa não seja para diminuir. Por exemplo, se a legislação diz que é 30 metros, o estado não pode dizer que é 5. Por exemplo, o estado aprovou uma legislação em áreas de APP de 5 metros. Isso para mim é uma falta de conhecimento. Quem é que hoje vai construir uma casa em qualquer córrego a 5 metros, com tantas quedas e chuvas em grande intensidade, 100, 200, 300 milímetros em 3, 4 dias? 5 metros significa alguém, de repente, construir na área de APP, área rural, ou uma área de ANE na área urbana. Isso é uma incoerência. Da área urbana e da área rural tem uma diferença dessa metragem, não tem? Tem, por exemplo, no caso de Blumenau, que tem um plano de retorno, eles dentro da área urbana chama-se ANEA, área não edificável e não aterrável, e as APPs continuam na área rural. Mas o que a gente se observa andando tanto na área rural como na área urbana do município, mesmo a área de ANEA que reduz essa metragem, também não é seguido. Falta fiscalização. Quer dizer, a olhos vistos que as pessoas estão aterrando, fazendo o seu muro, ampliando o seu ranchinho, a sua garagem, em cima do Ribeirão. Você veja o Ribeirão da Velha. Pega a Rua dos Caçadores e entra uma vez na calha do Ribeirão da Velha e observa algumas pessoas avançaram sobre a calha do Ribeirão. Não tem 15 metros ali. Ribeirão Garcia é a mesma coisa. E aí quando chove são os primeiros Depois é uma questão de uma choradeira, uma reclamação, o poder público tem que me socorrer, né? Tem que dragar a máquina aqui, um custo é altíssimo, tem que ter caminhão, tem que ter pedra, tem que ter concreto, tem que ter esses muros de arrimo. Que, aliás, são custos altíssimos que não teria que necessidade de ter. Por quê? Porque o próprio poder público deixa acontecer. Não fiscaliza, né? Não fiscaliza, não autua, né? Mesmo agora e no passado, acho que tem que se mudar isso. Áreas consolidadas, por exemplo, tem prédios que estão em cima da área de APP, que já estão há 10, 15, 20 anos, você não vai tirar um prédio. Então vamos ver o que esse prédio pode, de repente, num TAC, um termo de ajuste de conduta, ele minimizar essa lambança que ele fez em cima de por exemplo, lá no Ribeirão da Velha, ali na Rua Paraíba, é visível. Mas também tem casos de prédios que foram construídos que fazem 6, 7, 8 anos, quer dizer, já estavam dentro da nova legislação. E as denúncias foram encaminhadas aos órgãos de fiscalização e o prédio está lá. Então não se entende como é que é isso. Você faz a denúncia, você encaminha e o prédio sai. Não respeita-se nem a ANEA, quer dizer, não se respeita a área da EPP, não está respeitando a ANEA. Então o ideal, deixa-se construir tudo dentro da água e vamos ver o que vai dar. Então, pelo jeito, o entendimento, às vezes, da maioria dos gestores é isso. Só que é um preço muito alto a se pagar. Tanto as pessoas com boa condição financeira, como as pessoas de poucas condições financeiras. As questões de ocupação de morros ordenados é um problema sério. Tem áreas que
o trabalho de geologia da própria prefeitura tem laudos em grande quantidade que provam que tem áreas que não podem ser ocupadas. Estão caindo, aquilo está virando uma geleia. Aí a prefeitura ainda vai prestar serviços lá. Quer dizer, o laudo diz que não é para ocupar e a prefeitura vai lá e faz uma urbanização. Eu não consigo entender qual é essa lógica. Né? Por isso que, às vezes, a sociedade fica à margem da discussão, porque os nossos representantes, no caso Blumenau, são os vereadores, eles não falam nesse assunto, não tocam esse assunto. Houve aprovação de legislações, ocupação do solo, o Código Municipal Ambiental, e os textos veio do Executivo e não teve emenda nenhuma dos vereadores, acho, passou batido à noite. Então não entendo, às vezes, que reclamam que a sociedade não participa e quando ela quer participar, ela não consegue achar espaço para ela participar. Tanto nos governos municipais, não só aqui, mas em outros municípios, como o próprio no governo estadual. Qual é a diferença que tem aí do Código Nacional e do Código Estadual aqui de Santa Catarina? Vou dar um exemplo, são vários pontos. Por exemplo, o Código da Unidade, a legislação federal, tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em que o Ministério do Meio Ambiente, quando vê que uma área é importante, ela pode classificar como uma área de proteção, uma unidade de conservação. Ela pode ser tanto uma área sustentável, como a de proteção integral. Bom, assim, só para eu esclarecer, uma área de preservação, nós vamos pegar, um exemplo, o Parque Nacional da Serra do Itajaí. Tá. É uma unidade de conservação, de proteção integral. Por estudos, viu-se que é o melhor tipo de proposta, certo? Que permite o turismo, o passeio, a pesquisa e a proteção de todos os mananciais que nascem lá dentro do Parque Nacional. Tá. Por exemplo, no estado, para você criar uma unidade de conservação, por exemplo, um Parque Nacional, não precisa mais só o governador determinar a sua equipe técnica, no caso a Fátima, e ele fazer o estudo e fazer o decreto. Tem que passar pela Assembleia Legislativa. E pela Assembleia Legislativa não vai passar. Por que não vai passar? Não vai passar porque tem interesses de pessoas que não querem que essas unidades saiam no estado. E essas pessoas financiam esses atuais deputados e futuros, e até do passado. Então, pela legislação do estado, qualquer unidade de conservação tem que passar pela Assembleia. Então, desde que isso foi aprovado o código, não saiu mais nenhuma unidade de conservação. E tem minhas dúvidas se vai sair alguma. Até porque pode ser construído alguma coisa nesses espaços, né? Se você for pensar assim, e o governo federal assinou um protocolo com a ONU, da questão da biodiversidade, que 10% de todos os biomas têm que estar protegidos, isso eu vou te falar da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, da Mata Amazônica, de ambientes costeiros, de campos de altitude, 10% tem que estar protegido. E a ONU já está prevendo que tem que aumentar isso para 15 e 20, porque do jeito que está, não vai dar para defender alguma coisa. E o Estado também pode fazer isso, incluindo as suas unidades dentro dessa metragem. Se você pegar a metragem do Estado e quanto de unidade de proteção integral está, você vai ver que não chega a 10%. Né? E áreas de proteção e uso sustentável, como são as APAs, não protegem a biodiversidade. Estudos existem alguns montes nos livros que dizem que não protegem. Ela mantém a pessoa lá dentro, convivendo com o ambiente, mas, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Você mora dentro de uma área e tem uma APA. O indivíduo está produzindo. Ele vai usar agrotóxico. Ele está afetando aquela biodiversidade. Né? Ele tem os seus cachorros soltos, entram, atacam a biodiversidade. Ele tem o seu gato para comer o seu camundongo e que come os outros animais silvestres. Então, o morador dentro de uma APRA, a maneira como ele vive, por mais que ele seja consciente, ele sempre ataca a biodiversidade. E a proteção integral justamente é para isso, para deixar que o ciclo corra normalmente. Então, essas diferenças ocorrem no Código do Estado e com a legislação federal. Então, por isso que o Código do Estado de Santa Catarina está sendo questionado no Supremo pelo Ministério Público Federal. Como também o plano diretor de Blumenau está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal pelo Madim na questão das aneias. Tem que ser discutido com a sociedade, tem que ser aberta a discussão na Câmara dos Vereadores para aí chegarmos a um consenso. E não fazer uma legislação rápida para regularizar alguma coisa que está errado, deixa assim, e mesmo assim essa legislação da aneia não é cumprida. E veio o discurso aquele do progresso, né? Temos que crescer a qualquer custo, né? Então, aí tem até o discurso dos ruralistas que dizem, tem aquele discurso nacionalista que a gente tem que se defender contra as grandes instituições exteriores. Isso é uma panaceia danada, é falta de argumento técnico, é falta, por exemplo, de investimento na estrutura de escoamento da produção, voltando a falar na questão da agricultura a nível do Brasil, a falta de uma política agrícola decente, um preço mínimo, um seguro agrícola, um sistema de escoamento decente. Então, não se tem essa estrutura porque isso dá trabalho,
tem que fazer as pessoas trabalharem para fazer isso. Isso tem custo. Então, o que se faz? Se desvia o foco para a questão das áreas de EPP e reserva legal. Não se está pensando na questão da água, que é muito séria, nem na questão da biodiversidade, que seria o foco principal. É aí que está pegando o negócio, como você perguntou no início do programa. E por conta dessas diferenças aí, tem um monte de gente entrando nesses atalhos, né? Constrói e depois vai para a justiça e discute isso. Existem essas pessoas que se aproveitam da inércia do Estado para ocupar uma área e depois alegar que a coisa já estava lá há mais tempo. Existem exemplos bons. Por exemplo, existe na Defesa Civil de Blumenau, há vários casos de 2008 em que as casas racharam, cederam, houve todo tipo de modificação geológica e com uma assinatura do proprietário e toda feita a questão legal, o município tira aquela morada lá ou tira aquele pessoal e faz aquela averbação dizendo que aquela área ali não pode ser mais usada. Eu dei uma proposta há muito tempo atrás, que quando houve o decreto do prefeito, que aquelas áreas não podem ser ocupadas, eu acho que os pontos cardinais daquele terreno ou daquela área teriam que ser marcados em GPS, e em GPS tem colocado isso no decreto. Então, quando um técnico vai lá, ele baixa as metragens no GPS, as coordenadas, ele vai saber que aquela área está ocupada ou não, e já está isso em decreto. Mas eu acho que isso não foi bem entendido e não foi assimilado pela administração pública. Nessa questão da defesa civil, ocupação de morros e tirar, acho que é um trabalho pioneiro, teve no passado, depois estagnou e voltou, tem o seu lado positivo. A questão da área rural ainda, você vê muitos córregos e ribeirões na área rural do município com chiqueiro de porco em cima, com estalagem de bovinos de leite, jogando todo aquele monte de material, fezes e urina dentro dos córregos. Aí dá um problema ambiental, a questão um exemplo clássico, a questão do borrachudo, eles explodem nessas águas de corredeira fria, porque tem matéria orgânica, porque tem bactéria, precisa das fezes das pessoas, dos animais, né? Então não tem um trabalho sério ainda, eu acho, na agricultura de Blumenau, vamos falar mais de Blumenau, de realmente fazer um tratamento de dejetos dos animais dos agricultores para que isso não vá para os córregos e ribeirões. E tem como fazer isso, né? Tem as esterqueiras, tem a metodologia, existe a Cidaz que tem técnicos para isso, a Ipagre tem técnicos para isso, a Embrapa, a nível nacional, tem vários trabalhos, é só questão de colocar a campo. Claro, para colocar a campo, você tem que ter linhas para fazer isso e pessoal capacitado para verificar e determinar como se faz. Enquanto não tiver essa boa vontade do poder público, fica uma coisa meia boca. Né? Alguns têm, outros não têm, e aí o problema não se resolve. Você vai em algumas áreas, por exemplo, Teupava Central, com loteamentos escondidos, todas as casas com seus canos de esgoto jogando no ribeirão. É um problema, Cadê o sistema de tratamento preliminar? Né? Um tanque séptico e um filtro? Não tem. Então a soreia contamina, aí o pessoal tem água de poço, contamina, até a água da rede chegar tem o seu custo. Né? E nas áreas rurais, a área urbana está vindo o sistema de tratamento, né, pela empresa que foi ganhar a licitação do SAMAI, mas na área rural está abandonado. Não tem uma fiscalização e não tem um entendimento, nem um financiamento para que ocorra isso em área rural. Ok, Carlos? Problema, né? Tá, então. Muitos, mas todos é passível de a gente resolver. Dá um jeito, né? Tá, então. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, né? Um programa aí do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer aqui a presença do primeiro tesoureiro da Associação Catarinense de Preservação da Natureza, Vanderlei Paulo Schmidt. Ele debateu sobre a reforma no Código Ambiental Brasileiro, né? E aí a gente viu alguns pontos, né? E também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa semana. Ok, muito obrigado.